nós ocupamos um lugar onde a culpa do estupro, ela recai sobre as mulheres, né? A culpa, então, é na roupa que ela vestia, a culpa é porque ela estava na rua àquela hora. Então, a sociedade, ela embute a nós mulheres a culpa, a gente não cuidar de meninas de histórias como essa, nós vamos ter um risco maior de envolvimento com drogas, meninas que podem engravidar na adolescência, onde muitas vezes pode acontecer o envolvimento com a exploração sexual, infantil, inclusive, ainda. A mais nova que eu atendi grávida de estupro tinha 9 anos de idade, além de outras crianças que não engravidaram. E eu acho que, assim, nesse caso em específico, a gente observa uma sucessão de situações que abalam, sim, o psicológico. As mulheres, muitas vezes, elas estão procurando uma solução para colocar fim a essa gestação decorrente de um estupro, mas elas não sabem que elas têm direito ao abortamento previsto em lei. E aí elas acabam descobrindo isso pela internet, na maioria das vezes, quando elas estão buscando outras soluções. Na janela lateral do quarto de dormir, eu vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um mundo branco e um voo passarinho. Vejo uma grade no velho sinal. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Janela Lateral. Eu sou Giovana Sena, estou aqui com a Ana Nóbrega e com Vanessa Pinto Moraes. E hoje vamos fazer a entrevista número 2 para o episódio Aborto Legal do Brasil. A nossa convidada de hoje é a Daniela Pedroso, graduada em Psicologia e mestre em Saúde Materna e Infantil. Trabalha há 23 anos em um dos maiores centros de referência de abortamento do país. Daniela também é membro do Grupo de Estudos sobre Aborto. Boa tarde, Daniela. Agradecemos a sua participação no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, gostaria de agradecer a vocês pelo convite. É uma honra poder estar nesse espaço para poder contar um pouquinho sobre a minha experiência com abortamento previsto em lei. Espero conseguir esclarecer um pouco do tema com todas e todos os ouvintes de vocês. A gente está muito feliz de te ter aqui. A primeira pergunta seria: quais as consequências psicológicas para uma mulher prosseguir com uma gestação indesejada ou até mesmo fruto de violência sexual? O que a gente precisa entender que o dano maior será se essa mulher não conseguir interromper essa gestação. Então, o que a gente observa? Que meninas e mulheres que são obrigadas a levar essa gestação a termo, muitas vezes vão se referir a ela como um peso, como algo que vai sempre remeter à experiência do estupro. Por isso que a grande maioria delas opta pelo abortamento previsto em lei. Preciso entender que a gestação decorrente de um estupro, ela é vista pela grande maioria dessas mulheres como uma segunda violência, e ela muitas vezes entendida como a concretização deste estupro, né? Então, quando a mulher opta por interromper essa gravidez, ela opta muito mais, não pensando nela, mas pensando em como vai ser essa criança, essa futura criança, saber dessa história, saber que ela é fruto de algo que não foi permitido e que, na grande maioria das vezes, ela não sabe nem contar para essa criança quem é o pai. Então, é muito mais um sentimento pautado no outro do que na própria mulher. O aborto não é uma experiência agradável em nenhuma circunstância. Então, as mulheres que escolhem fazer a interrupção, elas passam por algum tipo de luto?
Olha, embora a decisão pelo abortamento não seja uma decisão fácil, novamente eu digo, é uma decisão responsável, é uma decisão pensada, mas também é uma decisão solitária que ela faz sozinha. Não existe um luto porque não existe, como que eu vou explicar para vocês? Não existe um afeto em relação a essa futura criança. Então não existe um sentimento. E aí eu acho importante trazer um pouco da fala dessas mulheres, o que, que elas dizem quando elas decidem pela interrupção, que a gente pode dizer que é em 95% dos casos de violência sexual. Elas falam da dificuldade de entender essa gestação como uma futura criança. Elas entendem muito mais como a metade de um monstro. Elas falam da dificuldade que seria cuidar. Então, assim, o dano psíquico ele é muito maior se ela levar essa gestação a termo. Então, não sei se respondo a pergunta de vocês, mas elas veem muitas vezes essa gestação até como uma doença, porque é algo ruim para elas. Por que a sociedade sobrepõe os direitos do feto aos da mãe? Eu acho que a sociedade brasileira ainda conhece pouco sobre a questão do abortamento. Exatamente porque quando a gente fala de abortamento, a gente fala de algo que está associado ao pecado, algo que é errado, algo que sangra. E aí as pessoas, por entenderem a mulher enquanto uma cidadã de segunda classe, acabam enfatizando muito mais o feto, e quando se fala em vida, esquece que existe ali uma mulher que também é um sujeito de direitos. Então, muitas vezes a gente vê essa discussão se sobrepondo ao desejo da mulher como se só o feto importasse, esquecendo que nós também temos nossas questões, inclusive psíquicas, e que são abaladas. Você acha que esse preconceito ele impede ou causa algum tipo de problema nessa mulher em conseguir o acesso a esse aborto legal? Eu acho que sim, porque ainda há muito desconhecimento. Então, assim, o que eu observo na minha prática de 23 anos é isso. As mulheres, muitas vezes, elas estão procurando uma solução para colocar fim a essa gestação decorrente de um estupro, mas elas não sabem que elas têm direito ao abortamento previsto em lei. E aí elas acabam descobrindo isso pela internet, na maioria das vezes, quando elas estão buscando outras soluções. Então eu fico pensando que a gente ainda fala de um grande desconhecimento e de um grande desconhecimento da população sobre direitos sexuais e direitos reprodutivos. No caso da menina de 10 anos, que ficou tão conhecida na mídia nesses tempos, quais as consequências que ela enfrenta, tanto do abuso quanto do aborto, para o psicológico dela? Você já trabalhou em muitos casos parecidos? Sim, a criança mais nova que eu atendi grávida de estupro tinha 9 anos de idade, além de outras crianças que não engravidaram. E eu acho que, assim, nesse caso em específico, a gente observa uma sucessão de situações que abalam, sim, o psicológico, né? Então, primeiramente, essa menina foi abrigada, depois ela vai para a capital do seu estado, depois ela vai até Recife para conseguir fazer este abortamento, onde ela é achacada não só fora do hospital, como também dentro do hospital, né? E aí ela retorna já para um outro município, é a notícia que a gente tem, com uma nova identidade, com uma mudança de nome, inclusive. E aí eu fico pensando, apagar o nome dela, mudar a identidade dela, vai apagar essa história? Não, não vai. Isso é uma resposta que é uma pergunta que é muito comum entre mães,
pelo pessoal da mídia também, se um dia ela vai esquecer. Não, ela não vai esquecer. Mas eu acho que, assim, o dano maior, ele já aconteceu, que é esse abuso sexual, que a gente precisa lembrar que durou mais de metade, que durou quase metade da vida dessa menina. Então, os danos, eles podem ser minimizados e ressignificados através do acompanhamento psicológico, e é por isso que a gente fala tanto hoje em dia da importância do acompanhamento psicológico. A gente não cuidar de meninas de histórias como essa, nós vamos ter um risco maior de envolvimento com drogas, meninas que podem engravidar na adolescência, onde muitas vezes pode acontecer o envolvimento com a exploração sexual, infantil, inclusive, ainda, né? A gente está falando de alguém que ainda não entrou na adolescência, ela pode ter comportamentos autodestrutivos, como, por exemplo, se automutilar, pode existir uma tentativa ou pelo menos uma ideação suicida. Quando a gente fala de adolescentes em situação de abuso sexual, a gente tem um número de 20% de meninos que em algum momento pensaram em cometer suicídio. Então, é preciso muita atenção a esses casos e a essas histórias. Eu queria fazer um gancho com o que ela acabou de falar sobre o comportamento destrutivo que as vítimas têm, que ia ser uma pergunta até da Vanessa, que é: por que quem sofre um abuso sexual se sente culpado e envergonhado mesmo sendo a vítima? Exatamente pelo lugar que nós mulheres ocupamos na sociedade, né? Nós ocupamos um lugar onde a culpa do estupro, ela recai sobre as mulheres, né? A culpa, então, é na roupa que ela vestia, a culpa é porque ela estava na rua àquela hora. Então, a sociedade, ela embute a nós mulheres a culpa, e aí, a partir daí, vem o sentimento de vergonha em relação a isso, vem o medo em relação a tudo o que aconteceu, então tudo isso paralisa essas meninas e mulheres que muitas vezes só vão buscar ajuda quando engravidam, né? Meninas e mulheres, apenas 10% buscam ajuda imediata após um estupro. Então, esse é um dado muito importante. A gente ainda falha, enquanto sociedade, em informar a população sobre prazos como até 5 dias a mulher pode tomar a pílula do dia seguinte, até 3 dias ela pode receber a prevenção para infecções sexualmente transmissíveis, inclusive o HIV, mas todos esses sentimentos em torno da violência, eles acabam silenciando essas mulheres que muitas vezes só buscam ajuda porque engravidaram. Entendi. E para a mulher buscar essa ajuda, ela precisa fazer um BO? Ela precisa ir na polícia? Como é que é o procedimento? As meninas e mulheres em situação de violência sexual, elas podem procurar qualquer serviço de saúde, e essa ajuda, ela independe de boletim de ocorrência policial, ela independe da existência de um alvará judicial, basta a palavra dessa mulher para se dar atenção à situação dela enquanto estupro. De acordo com o mapa do aborto legal, 64 hospitais deixaram de realizar o procedimento. Como essa redução no número de hospitais e a quarentena que a gente viveu agora, a situação de pandemia, afetaram o atendimento às vítimas de violência sexual? Olha, o que a gente entende, e aí eu falo de um grande centro de referência, é que isso só aumenta a peregrinação dessas mulheres, né,
porque acabam precisando vir a uma grande capital, como São Paulo, por exemplo, para ter o seu acesso ao abortamento previsto em lei permitido. O que a gente sabe também é que a pandemia aumentou em 40% os casos de violência doméstica, e sabemos também que isso dificulta o acesso dessas meninas e mulheres aos serviços de saúde. Nós não deixamos de atender a essas situações, e essas meninas e mulheres têm que saber que, mesmo que elas não contem isso no seu município, no seu estado, que elas podem sim buscar ajuda em capitais como São Paulo, por exemplo. Sobre a portaria 2282, que acabou de ser feita, como ela afeta as mulheres que vão buscar o aborto legal, ainda mais nesse momento da pandemia e quando ele passar? Eu acho que o maior dano dessa portaria é confundir um serviço de saúde como um espaço de polícia. Eu entendo que muitas mulheres podem deixar de procurar o serviço de saúde com o medo de que elas possam ser denunciadas, até porque há uma falta de esclarecimento até para a população sobre os pontos dessa portaria. Então, a minha preocupação maior é que essas mulheres, associando o hospital a um local de polícia, elas deixem de buscar essa ajuda e que elas sejam empurradas ao abortamento clandestino, que quando falamos da população brasileira, falamos do aborto clandestino enquanto um procedimento inseguro e que pode levar ao aumento de mortes maternas. Então, eu vejo essa portaria muito mais como uma dificuldade do que um facilitador para o atendimento dessas mulheres. Se você quiser falar agora, inclusive, falar um pouco agora para colocar na gravação, eu estou com um curso online que ele já existia antes. Esse curso é uma síntese da minha experiência de 23 anos com violência sexual e abortamento previsto em lei, e por conta da pandemia e da necessidade das pessoas ficarem em casa, eu transformei esse curso para um formato 100% digital. Ele é chamado Abordagem da Violência Sexual em 10 Passos. Ele está disponível na plataforma Simpla, realizado pelo Zoom, e nesse curso eu falo desde o histórico do abuso sexual, da cultura do estupro, indicadores, definições legais, a questão do abortamento previsto em lei, as definições, falo um pouco sobre abuso sexual de crianças e adolescentes, violência doméstica, a Lei Maria da Penha, e um pouco sobre abuso sexual na internet e também sobre a prevenção do abuso sexual. Ele é dividido em 10 passos, é um curso de 12 horas, há certificação ao final, e ele é destinado a estudantes e profissionais de diversas áreas, não só da psicologia, como da outros profissionais, estudantes da saúde, da educação, do direito, do jornalismo, da comunicação, das ciências sociais. Enfim, é uma experiência bastante completa, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais falar desses temas, mas de uma maneira qualificada, né? E a gente, por conta de toda essa exposição midiática, eu acabei abrindo para diversos profissionais e estudantes exatamente para pensar no caminho para a formação mais adequada de todas e todos. Eu vou abrir 2 outros cursos agora em outubro, um é para professores e educadores, e outro para pais e responsáveis, uma coisa mais enxuta, mas pensando nisso que a gente tem falado muito, principalmente desde a ideia já tinha, eu já estava com ele meio montado, que era exatamente falar para pais, falar para educadores, que é quem está ali. A gente tem que falar muito em educação sexual, a gente ainda fala muito pouco, né? Então, a ideia
Então, eu estou com esses 2 cursos em outubro, e em novembro eu vou ter um específico sobre avaliação psicológica, através de testes, também voltado para violência sexual. Então, a minha última turma desse curso grande vai ser agora em dezembro. Ele ainda não está no ar. Para a gravação daqui a pouco. Meninas, espero que tenha. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, gente. Estou muito feliz de ter vindo, ter conseguido conversar com a gente. É o meu papel também ajudar nisso e poder ajudar na formação de vocês. Vou pedir um sorrisinho para a gente fazer uma fotinha, tá? Na janela lateral do quarto de dormir, eu vejo uma igreja, um sinal